Fala galera, estamos começando aqui mais um MagTalk, sempre muito especial, vocês sabem disso, com gente muito especial que agrega demais nessa conversa. Eu tenho um prazer aqui, eu vou começar com aquela frase, né, do Paulo Cintura, que ele fala assim... A referência que referência. Olha o poeta. Saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. Eu tô aqui com meu amigo, pastor, né? Doutor, médico, Mantuan. Ele também, eu posso dizer com toda alegria que além de amigo, também um dos pastores da nossa comunidade da Graça, lá na sede, na Vila Carrão. Também é o nosso médico da família, também nos abençoa tanto com a graça, com o conhecimento. Que honra ter você aqui, meu amigo. A honra é toda minha, Samuca, fazer parte desse trabalho seu e da sua família e da comunidade de Guarulhos em especial. Venho aqui trazer um abraço do pastor Ronaldo, lá da sede. Legal. O Ronaldo vai estar aqui com a gente aí, em breve. Ele falou que ia estar vendo logo depois aí a gravação nossa aí, nosso trabalho. Muito bom. Prazer imenso estar aqui. Obrigado por você disponibilizar o seu tempo, né? O tempo tão precioso. Tempo a gente faz, né? Tudo que é importante precisa ser agendado e colocado. Oh, que ótimo. Uma bênção estar com você. Obrigado por agregar isso. E a gente quer ouvir um pouquinho também, né, dessa trajetória aí maravilhosa. A gente tem bastante coisa muito bacana aqui. A gente tem algumas perguntas que o pessoal também enviou. Talvez vou selecionar algumas aqui no meio da nossa, do nosso papo. Mas eu queria primeiro conhecer um pouquinho sobre... O pessoal conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua vida. Quando que você teve uma experiência com Jesus? Quando que aconteceu essa graça maravilhosa na tua vida? Sabe que essa questão de experiência com Jesus, você tem aquele momento de busca e de experiência, né? É isso mesmo. E na minha adolescência, eu tive uma busca por Jesus e foi algo que foi interessante, porque foi na Igreja Católica. Eu fui líder de jovens na Igreja Católica. É mesmo? Eu acho que essa parte eu não sabia. Não sabia, né? Não sabia. E no momento de crise pessoal, de adolescente, tudo tal, eu tive algumas dificuldades, sabe, de entrar na igreja, mas sozinho, a igreja vazia e solitária, e eu me senti solitário, e aquela coisa assim, de um contexto que eu peguei e acabei falando, quer saber negócio? Aí eu tinha uns 16, 17 anos, eu falei, eu vou buscar o preenchimento desse vazio interior aqui de outra forma, e resolvi ir para filosofia, para conhecimento. Uau. Eu diria que naquela época eu falei, resolvi tornar-me ateu, graças a Deus, sabe? Entendi. Tempo de muitos questionamentos. E fui buscar Quantos anos você tinha, mais ou menos? 16 anos. 16 anos. 16 anos. E entrei de cabeça em filosofia com 16 anos. Nossa, imagina. Porém, continuava com muito conhecimento, muita informação, porém, ainda com aquela sensação de vazio interior. Sim. Quando eu entrei na faculdade, com 18 anos, na faculdade de medicina, eu tive um choque. Olha que coisa, rapaz, você está me trazendo coisa que eu nem sabia que você ia perguntar, hein? Então, essa é a graça do MagTalk. Porque eu, na mesa de dissecção, de anatomia, secção de cadáver que a gente ia tirando e separando os músculos, eu vi tanta complexidade no corpo humano que eu tinha uma peça de rosto, de cabeça para dissecar. E era tão complexo que eu falei, como que isso aqui pode vir do nada? E aquela pergunta ficou... Eu sempre sou muito de lançar perguntas e ficar pensando sobre as respostas, né? Sim. E eu fiquei pensando naquilo... Durante muito tempo eu falei, não é possível que venha do nada. Tem que haver alguma coisa. E o vazio interno continuava. Quando foi no segundo ano da faculdade, eu fui estudar inglês. Uau. Com um professor particular. E esse professor, eu não sabia,
mas a gente fazia diálogos. E eu, num determinado momento, para ter o que conversar, eu peguei e falei, e estava acontecendo mesmo, eu tinha uma Bíblia em fascículos, que era da Abril, que eram 7 volumes, toda ilustrada. Eu fui ler também culturalmente. E nesse processo eu fui falar com ele, que eu estava lendo a Bíblia, ele fez uma posição assim de susto. Por quê? Porque ele era um pastor batista americano que havia deixado o ministério, tinha tido uma série de problemas na vida e também resolveu deixar a fé. Porém, naquele momento que eu falei da Bíblia, era o momento que Deus estava falando com ele novamente para voltar, estava fazendo um chamado e ele não estava entendendo. Quando eu falei aquilo, foi um choque. Resumindo, a partir daquele dia, nós dois terminávamos a aula de inglês e ficávamos conversando sobre a palavra de Deus até altas horas da madrugada. Que incrível. E um dia, ele explicando, ele falou assim: Jorge, você não quer ter uma experiência com Jesus? Eu falei: olha, depois de tudo que eu ouvi você falar, Borges, eu quero. Ele falou: então, mas só que é o seguinte, tem muita coisa na faculdade de medicina, muito estudo, eu vou esperar terminar a faculdade para daí ter essa experiência e aceitar Jesus, né? E ele disse: não é assim. Aí ele me mostrou Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, foi na fonte. As outras coisas serão acrescentadas. E durante muitos anos, até os dias de hoje, se você olhar o meu cartão médico atrás, tem esse versículo. Uau, que te marcou. A partir daquele momento, eu tive essa experiência que foi transformadora e que marcou a minha existência. A minha vida mudou de um dia para o outro. Dentro da faculdade, dentro dos estudos, Deus fazia um milagre, porque não tinha tempo era muita matéria para estudar, mas a partir daquele dia de buscar, em primeiro lugar, a Jesus e todas as outras coisas serem acrescentadas, se tornou uma realidade, porque em questão de horas eu estudava tudo que eu precisava e entrava dentro do cérebro, lá não sei como, e aí eu ia para a Bíblia e ficava lendo a Bíblia. Em 4 meses eu li o Novo Testamento, meu pai pensou que eu tinha enlouquecido. É mesmo? Sério? Ele ficou preocupado. E eu acho que eu estava mesmo louco. Tava maluco já, de amor por Jesus. Cara, e que coisa incrível, né? Como que era o nome do seu professor? Borges. Bendito sejam os Borges, né? Aqueles que nos ajudam a enxergar, né? É verdade. E eu imagino para você, porque a gente fala que o campo acadêmico é um lugar onde as pessoas muitas vezes arrefecem na sua fé por não ter um entendimento. E com você foi o contrário, né? Foi o contrário. Como é que você entende hoje assim essa conexão da ciência com a fé, né? Você vivendo isso também na pele. Sim. Na verdade, o próprio salmista já fala, né? Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia, sem palavras eles fazem declaração. Paulo aos Romanos, né? Sim. Está tudo explícito pela criação, né? Só quem não quer enxergar, verdade, que não enxerga, né? Mas foi muito forte porque, por exemplo, para abrir a boca existe um músculo que faz aqui na região tem um ocioide, ele faz uma alavanca. Eu falei: como é que pode? Se tudo caminha para desorganização, por que uma célula simples ia se organizar de tal forma e complexidade? Você pega o seu quarto, vamos falar sério, sua esposa arruma todo o quarto, toda a casa, você entra, como é que fica? Tende o quê? Tende a não ficar daquele jeito. Fala, você desorganiza. Não é? É uma briga manter organizado, não é? Verdade. É uma briga. O universo caminha para a desorganização. As coisas tendem a se... Por que haveria um caminho inverso de uma simples célula que está numa vida comum, como uma ameba, se transformar num ser altamente diferenciado? Nossa. E isso é tão forte que hoje 50% dos cientistas são criacionistas. 50%? 50% dos cientistas. É um dado importantíssimo. Muita gente não tem essa... Não, 50% dos cientistas são criacionistas. Não sabe como, nem o porquê. Porque tem aquelas experiências de você pegar e colocar os elementos químicos que haviam
no início da formação do mundo, a Terra era sem forma e vazia, tinha elementos químicos, tinham cargas elétricas, Exato. tudo, e formaram as primeiras substâncias, chamados de coacervados, e dali a primeira célula, mas ninguém nunca conseguiu fazer essa conexão em laboratório da primeiro ser com vida. Uau. Você sabe como chega, mas não sabe reproduzir. E certamente tem tentado estudar demais isso, né? A gente sabe que é o sopro. O sopro. Uau. O sopro é difícil de reproduzir em laboratório. Quem consegue, né? Então tem esse conhecimento de que alguém, né, algo superior, mesmo aquele que não teve ainda, né, a experiência de fé cristã, mas sabe que realmente foi gerado por alguém. Você vê na vida comum, vamos pensar numa tribo indígena totalmente distante da civilização, e de repente ele vê um raio, ou vê a lua à noite, e ele sabe que existe alguma coisa de divino naquela criação, porque ele se prostra perante ela como se fosse como se fosse um Deus, né? Verdade. Por que ele se prostra? É impressionante. Quem ensinou isso, né? A única explicação que existe é que um dia o homem foi criado e na essência dele é como se fosse uma parte dentro dele que ficou ausente por algum motivo que a Bíblia explica, e ele tem necessidade de aquele preenchimento, né? Ou como como é que chama? O ego coletivo, não é? O ego coletivo, exatamente. O ego coletivo está dentro da genética. É isso mesmo. Está no sangue correndo de múltiplas e múltiplas e múltiplas gerações. Uau, é incrível, incrível, incrível. E dentro dessa... na verdade, ainda não entendimento, né? Porque você estava ali no... Mas foi assim que o Senhor também, né? Encontrou seu coração e você foi achado nele também nesse processo. Porque... Depois de uma busca que começou aos 14 anos, depois de muita leitura, depois de muita busca, depois de buscar em templos, né? A gente não tinha entendimento, pensava que Deus ficava fixo a um templo, a uma imagem, coisa assim, mas depois eu preenchi alguma coisa, entendi que era algo que preenchia, era um ser vivo, era uma pessoa que vinha para habitar dentro de você. E aí começou a fazer sentido e aí deu a grande mudança. Uau. E como que você descobriu assim a medicina, né? Até é interessante porque hoje, pelo entendimento, consegue se associar o chamado à vocação, né? Junto com a carreira, né? E como é que você descobriu? Porque você descobriu primeiro a medicina, antes de você ter aquela consciência da vocação em Cristo, né? Sim. Meu pai era construtor. Ele era empreiteiro de obras, mas ele fazia toda a construção, até a planta ele fazia e dava para o engenheiro assinar, e eu sempre falei que ia ser construtor, engenheiro. Então você tinha essa... Daí foi passando o tempo e foi vindo aquela paixão pelas coisas. Você vê como já era uma coisa que tinha a ver até com a minha experiência com Deus, né? Porque eu tinha peguei uma paixão muito forte, um prazer muito grande nas questões de biologia e química. Daí eu pensei que eu ia fazer a parte de engenharia química, alguma coisa, depois bioquímica. E aí, quando eu fui fazer o cursinho, eu era bem novo, eu estava com 17 anos, já estava fazendo cursinho, eu entrei em contato com os professores e muitos deles eram médicos, e eu comecei a conversar e eu vi que a química e a biologia aplicada ao ser humano é um negócio maravilhoso. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso com meu pai agora que eu não vou ser engenheiro? Mas... Você entrou em parafuso ali. Mas quando eu falei, ele amou a ideia. E foi algo muito forte mesmo, porque eu desde o primeiro ano da faculdade, eu tenho plena convicção que Deus me chamou para isso, que eu não sei trocar nem lâmpada em casa, rapaz, mas eu respiro a medicina. Sim.
E quando eu tive a experiência com Jesus, no segundo ano, foi muito forte também, porque no primeiro ano, eu era apaixonado por foto também. E eu fazia foto do pessoal na Santa Casa. E a Santa Casa é um reduto que parece a Idade Média, a Santa Casa de São Paulo. Sim. Parece a Idade Média, parece um castelo. Bonito, né? Um negócio muito... É de 1800 e pouco, Uau, tudo sim. tijolo à vista. E eu vi aqueles pacientes magros, você consumidos. teve uma imersão, então, por meio da fotografia. Sim. Olha que legal. Pobres, sem condições, com um lençolzinho assim, tomando sol ali na parte central dos jardins da Santa Casa, com um tubo muitas vezes de catéter, com um soro junto. E eu fazia fotos em preto e branco, tudo, sem eles perceberem a distância, eu ia fazendo aquelas fotos, e aquilo mexia comigo, né? Porque naquilo lá eu pegava a humanidade da situação, o sofrimento humano, né? A pureza das pessoas e a tristeza quando eles estão enfermos, a convicção de que você está no momento que foi acionado um cronômetro, que você está no check-out que foi dado por Deus, sabe? Aquilo mexeu muito comigo, trouxe muita sensibilidade. E quando eu tive uma experiência com Jesus, eu entendi claramente que o chamado da minha vida era, o que daria sentido à minha vida, era aliviar o sofrimento das pessoas, curar quando possível, quando não for possível curar, tirar a dor, quando não for possível tirar a dor, servir de ombro. E foi algo tão forte que eu carrego comigo 2 alianças. É mesmo? É. A aliança de ouro é com a minha esposa. Sim. E essa aqui é meu compromisso de aliviar o sofrimento das pessoas. Nossa, que forte isso. A preta. Que lindo isso. Sempre via assim, mas não sabia esse... É que eu sou fashion. Não, você pensou que era estilo, uma coisa fashion, estiloso, né? Sempre... Mas é para eu que nunca legal. esquecer que eu tenho um compromisso de aliviar o sofrimento das pessoas, Uau. independente de que sejam, das condições, se elas têm condições ou não. Se fosse para você resumir a sua vida em uma frase, então você usaria essa frase: eu nasci para aliviar o sofrimento das pessoas. Exato. Você pode, até muitas pessoas que estiverem aqui com a gente, podem falar assim, mas o sentido da sua vida não é Jesus. O sentido da minha vida é aliviar o sofrimento das pessoas. E eu descobri que o facilitador desse processo, meu coach, meu mestre, meu senhor, meu mentor, é Jesus. É isso aí. Sem ele, você não consegue realizar o que dá sentido. Uau. Jesus é tudo, é muito mais que um sentido. Ele é o executor, ele é o facilitador, ele é o transformador. Ele é aquele que cria situações para que você faça coisas que dê sentido. Nossa, maravilha. Essa é uma imersão, né? Então, esse significado nasceu então lá no início, antes mesmo de você lá no começar, início, né? Lá no início. Eu não tenho essa aliança desde o início. Não, sim, mas o sentido... Mas aí é interessante, porque essa coisa da vida, você falar, é muito legal, porque é lógico que depois, no correr da vida, aí teve o casamento, teve 3 filhos, os 3 estudando para medicina. Isso aí, eu ia perguntar isso. Imagina o que você tem que correr atrás. E por um momento, sabe, isso é muito legal, porque... Sabe, todo mundo às vezes erra, né? Por um momento talvez você esquece algumas coisas e começa a correr atrás daquilo que é a tua vida diária, normal, de sustentar a família, isso e aquilo. Não foi fácil, vim de uma família pobre. E um dia eu peguei e vi essa aliança aqui, essa aliança eu tenho ela há uns 7 anos, eu acho. E aí eu falei, poxa, essa aliança aqui é tão bonita, preta, né? Um anel. Falei, daria muito sentido para a questão do meu compromisso com as pessoas, né? Para eu não esquecer, né? Porque às vezes as coisas as tuas obrigações e compromissos te tiram do teu sentido, né?
E aí então foi quando eu retomei. Poderoso isso, porque é um legado, né? Quando você olha para esse anel, você está vendo um legado que, na verdade, não parou em você. Você conseguiu transmitir isso para os seus filhos, né? Para toda a sua família. Junto com a Edna, né? Exato. A sua esposa, e tive o privilégio de também crescer com alguns deles, como a Larissa, que é mais próximo da minha idade. Então, como que foi assim transmitir isso para eles? Como eles despertaram até mesmo, né? Porque transmitir não só a paixão pelo aquilo que você faz, mas os valores, né, da educação, principalmente da fé cristã, todos, graças a Deus, estão em Cristo. Sim. E são grandes médicos também, né? Cada Sim. um numa especialidade diferente. Como é que foi isso, transmitir isso para os... Uma grande preocupação que a gente tinha, a Edna e eu, era de não induzirmos eles à medicina. Uhum. Aliás, a Edna falava, por favor, Jorge, não faça isso. Medicina é muito sofrida, a vida, imagina. Sabe? A esposa fica... Duas coisas que mulher tem medo para os filhos. Missionário e médico. E dos dois... E aí foi muito interessante porque eles acompanhavam, a nossa vida era muito louca, imagina. Nossa. Líder de igreja, Uau. Médico com consultório lotado, atendia muito, geralmente da manhã até às 8 da noite. O meu consultório foi muito bem sucedido desde o início. Cirurgia, que eu operava muito de madrugada, que minha primeira formação foi como ginecologista obstetra. Ginecologista obstetra. E aí era uma correria, e aí eles tinham tudo para não ser. Aliás, muitos dos meus amigos médicos falaram, como é que você conseguiu? Meus filhos, a última coisa que eles querem é medicina, porque falavam, vamos tomar um lanche hoje à noite? Vamos. Beleza. Quando era 7h30, pessoal, SOS. Chegou uma urgência aqui, eu vou atrasar, de repente eu chegava às 9h da noite. Nossa. Aí todo mundo com aquela cara, por que vocês estão com essas caras? Não, pai, tudo bem, a gente entende que acontece isso, você é médico. Não acontece nada, vamos comer lanche. Era 10 horas, a gente ia comer hambúrguer. Estava cumprida a promessa, né? Não, qualquer tempo, palavra empenhada é palavra cumprida, sabe? Muito legal. E aí para eles verem a dificuldade, eu levava-os comigo quando ia atender uma urgência, quando ia para o hospital passar visita, às vezes. Aliás, foi uma das experiências que eu acho que vai ser um 4º, 5º ou 6º livro, não sei, mas as experiências com essas leis são muito gozadas. Um dia eu levei a Renata é a mais velha, a dermato. Sim. E ela sempre era muito faladeira. Era um perigo. Um dia eu fui atender uma paciente, ela estava no consultório, gemendo de dor, se enrolando com uma cólica de vesícula biliar que estava com uma pedra. Eu fiz o diagnóstico na hora, né? E a Renata olhando, quietinha, assistindo lá. E ela viu um sofrimento tão grande da paciente, e ela falou, pai, eu já sei o que é isso. A hora que eu ia falar, Renata... Não deu tempo. Não deu tempo. Ela falou, só pode ser AIDS, porque na época a coisa mais grave que tinha era AIDS, né? Sim. E ela viu aquele sofrimento, pai, só pode ser AIDS. E aí a paciente, ela estava com dor e ria, piorava. Virou uma bagunça. Não sabia a mistura, né? Da dor com... A Larissa, que é sua amiga de infância, ela uma vez foi passar visita comigo e quando entrou no quarto... A Larissa que se formou ela é gestação de alto risco, especialista em gestação de alto risco, que é transplante de órgão com gravidez, diabetes e gravidez, coisas simples. Sim, assim. As coisinhas assim, né? A Larissa, ela entrou no quarto comigo e a paciente estava tendo era um caso de aborto e estava tendo dores e contração por causa do soro e tal. E a paciente pegou e, com muito enjoo, vomitou. A Larissa saiu do quarto e falou, pai, medicina está fora, porque a paciente tinha vomitado. É sabe? mesmo? Só aquela experiência ali. E o Matheus era o cara que tinha mais afinidade, porque ele ia
e já ficava direto na sala de conforto dos médicos, porque lá servia lanche de graça. Então ele se apaixonou rapidinho, né? Eu pensei que ele ia ser dono da lanchonete dos hospitais. Ele falou, não quero ser médico, Não, quero ser mas acabou, gestor de... Você sabe que legal. O Matheus, ele sempre fazia essas avaliações. Uhum. Ele falou, pai, como é que é ser médico, careca e pastor? Eu não sei porque ele fez essa pergunta para mim. Por que o careca, né? Aí eu falei, bom, médico eu vou te levar e careca com o tempo você vai descobrir, pior que ele está descobrindo. Já? E pastor, você vai vir comigo nas quartas-feiras da libertação na comuna que eu estava fazendo na época. Às 15 horas, salvo engano, era eu e o pastor Newton. Sim, Newton, teve uma época com o Osmar, com o Valmir, lá de Mirim. Que tempo bom, né? E aí ele foi uma vez, 2, 3, me acompanhando, aí falou, pai, eu não quero ser pastor, não, pai. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Ele falou, por quê, Matheus? Pastor fala demais. Mas eu tenho uma coisa que eu quero no ministério da igreja. Qual que é, filho? O pessoal da cantina lá, que vende doce, eles têm direito a comer um doce também se trabalhar lá? A cantina estava no sangue dele. O problema dele era o estômago e a cantina. Era o estômago. Eu tinha descoberto a vocação ali. Hoje ele está no 5º ano de residência de cirurgia plástica. Cirurgia plástica, que fez legal. 2 anos de cirurgia geral. Uau! E está no 2º ano de cirurgia plástica, indo para o 3º ano que vem. Nossa, eu lembro dele pequenininho, que ele é o mais novo, né? Está indo para um estágio agora para os Estados Unidos, de plástica. Mergulhou de cabeça. Foi. Que legal, que legal. E então foi num processo muito natural de... Sim. Discipulado, né? Do andar junto. E essa coisa que você falou do pai cumprir também, né? As promessas, de ter uma agenda bacana, né, com eles, mesmo diante de um desafio tão intenso, né? Porque hoje que muitos pais, às vezes, erram, talvez seja até por isso, né? Porque o tempo é tão escasso, mas não consegue construir esse tempo de memória, né? Sim, e o propósito era levá-los junto para ver o quanto era difícil a área médica, que não tinha horário, não tinha tempo. Eu levava até, às vezes, acordava, vamos comigo lá, não sei o quê, era 5:30 da manhã para passar no hospital visita. Uau! Para eles verem, né? Sim. Para não ir no embalo, porque eu achava muito legal, eu sempre achei, eu contava histórias divertidas do hospital e falei... A Edna falava, você está induzindo eles a ser médico. A esposa de amiga. Ela achava que para as meninas, né, que seria muito puxado. Mal sabe ela que as mulheres é que dão as pessoas mais guerreiras no hospital, viu? Exatamente, imagina. Determinadas, né? Uau! Mas são valentes, né? É. Que incrível. Que legal, que maravilha essas memórias, né? E dentro dessa carreira, construção, que você também, depois também descobriu, né? A vocação como pastor. E aí aconteceu depois esse processo, né? Como é que foi isso? Quando eu tive uma experiência com Jesus, que eu te falei no segundo, eu tive uma pegada muito forte com a palavra. Eu me apaixonei pela palavra, pela lógica. Eu falava, meu Deus, como é... Primeiro foi o corpo humano, né? Como é coerente isso aqui. Segunda posição, como é coerente a palavra, ela se fecha. E o Novo Testamento, que eu te falei, eu memorizei ele em 4 meses, sabe? Uau. E eu falei... E aí, sabe qual foi a minha primeira oração? Nitidamente eu me lembro como se fosse hoje. Eu não falei que eu queria ser um pastor, eu falei, eu quero ser um pregador da palavra. Foi essa paixão que ardeu no seu coração. Aí, isso daí começou a acontecer muito pouco tempo depois. Já foi rápido, então? Foi rápido, porque aí eu fui para a igreja, uma igreja tradicional, a igreja presbiteriana, tinha um ensino muito forte, e eu já comecei a trabalhar no ensino de adultos, de tudo, com o tempo, lógico, não foi de um dia para o outro, assim, mas foi até que rápido. E daí teve um período que houve uma nova crise com relação
ortodoxia e a ortopraxia, o que você conhece e o que você vive. E aí, quando eu tive essa crise, uma abençoada crise, Deus me levou para o Centro do Professorado Paulista, que havia umas reuniões lá que se falava muito sobre um tal de nascer de novo, sim. novo nascimento, e tinha 3 titãs que faziam a reunião. Acho que uma parte da nossa nação passou ali, né? Eu fechava o consultório, segunda-feira eu atendia até as 8 horas da noite, 9, e era na segunda-feira. Você já estava então na medicina já? Já. E era na segunda-feira a reunião no Centro Professorado Paulista, lá na Vergueiro. Aí eu fechava o consultório às 4, sabe? Se fosse para perder dinheiro, eu perdia, porque ali tinha alguma coisa que eu precisava. Se fosse paciente, remodelava para outro dia, mexia na agenda. Se tivesse blusa, muito bem. Se não tivesse, que tivesse frio, eu ia sem blusa, pegava a Edna rapidamente, ia... Pegava a fila, que para entrar tinha fila. Sim. Tinha fila. Eu fiquei sabendo. Se você levantasse o pé do lugar, não tinha onde pôr o pé, era lotado. Meu Deus, você imagina. E ouvindo a palavra lá. E até um dia que eu percebi que eu precisava muito mais do que conhecimento e religião, eu precisava ter um coração novo, e isso era muito diferente de tudo. Uau, então ali foi como se fosse uma segunda... Uma conversão madura, né? E tinha 3 titãs, como eu te disse, que falavam lá e que eu ficava maluquinho, cara. Eu falei, meu Deus, se o que cantava, né? Outro... Um tal de Carlos Alberto de Quadros Bezerra, um outro que é o Carlos Alberto Antunes e o outro Ademar de Campos. E aí eu olhava para aqueles homens e falava, eles são tudo... Eles falam tudo que eu conheço, mas eles vivem tudo de uma forma que eu não consigo viver. Se tudo isso que eles falam for verdade, eu quero isso para mim, sabe? E houve um dia lá que isso aí foi em janeiro de 87, por aí. Quando foi em junho estava frio, agosto. Aí eu estava lá e o pastor Antunes, ele estava falando, eu estava lá no fundão, no escuro, não tinha como ele me ver. E ele falou, naquela cruz está escrito o seu nome, diga o seu nome, né? Naquela cruz não está o rosto de Jesus, naquela cruz está o seu rosto, porque você foi incluído na morte dele. E ele falou, a hora que ele falou, naquela cruz está o seu nome, eu falei, tá, Jorge. E eu peguei, e não sei por que eu dei uma risadinha de achar, falei, gozado isso daí, né? O pastor Antunes lá na frente falou, o que você está rindo achando graça? Ele não me falou. Meu Deus. Movido por Espírito Santo, ele sabia que alguém estava rindo. Ele falou, diga, pode dizer, naquela cruz. Aí eu falei, sério, né? Naquela cruz está escrito Jorge. A hora que eu falei aquilo, olha, o teatro começou a girar, e caiu a ficha nitidamente, porque eu ia naquela de... Caramba, esse negócio de novo nascimento é um negócio legal para eu pregar. Eu tinha um grupo que visitava igrejas para eu levar para os outros. Entendi. Na hora que caiu a ficha, que era o que estava acontecendo comigo, que eu buscava. Minha segunda busca, né? Primeiro era do vazio, lá na adolescência. Uma experiência real com Jesus. Passaram-se alguns meses, eu estava carregando mala do pastor Carlos Alberto para onde ele fosse viajar. Já estava grudado já. Já. Uau. Já. Uau. E aí aquela ideia da comunidade que pastor é aquele que serve o povo e o povo reconhece como um servidor e como alguém que pode pastoreá-lo. Uau, que lindo isso. Daí eu tive o meu acidente, aquele acidente muito grave. Sim, foi muito milagroso. Que inclusive eu vou até fazer menção já, posso fazer? Sim, pode. Que além também de... Na verdade, depois eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante aqui. Eu não sei se eu vou responder, mas tudo bem. Você está respondendo tudo aqui. Mas é essa questão do tempo, né? Que é uma coisa... Mas já você vai responder essa daí. Porque você também tem no seu hobby, enfim, no seu dia a dia,
essa graça para escrever, né? Deus te deu uma graça para escrever. Porque eu mesmo também sou posso falar que é um bom leitor, né? Aprecio demais a forma como você consegue colocar e expressar nos seus livros também aquilo que o Senhor fez, os princípios, enfim. E aqui você escreveu 3 livros já, né? 3. O primeiro foi sobre casamento. Isso, Seu Casamento Pode Dar Certo, que foi traduzido, eu te falei outro dia, que foi traduzido para o alemão na Igreja Batista de Munique, que eles usam como referência. Foi para a África muito. O segundo foi a respeito desse acidente, né, que eu tive um acidente com cavalos. Você vai contar já essa experiência aqui. E nasceu esse livro aqui, né, que é uma pergunta: haverá uma saída? Esse livro é maravilhoso. Porque cada 100 anos uma pessoa sobrevive sem sequelas num acidente como esse. Eu tive uma disjunção crânio-facial completa. O crânio saiu, ficou pendurado pela pele do rosto, né? A face. Queria até que você contasse como é que foi essa narrativa, né, desse acidente. Então, foi um dia, eu tinha uns cavalos manga larga no sítio, e um dia o pessoal estava lá, era um feriado. Aliás, era um feriado de Corpus Christi, foi no dia 2 de junho de 1994. E a gente saiu para passear com o pessoal, que eles eram meus filhos na fé, tudo tal, lá estavam lá, que é o pastor Tadeu. Sim. O irmão dele, o Marcelo, saiu para andar. Só que os cavalos, eles eram inteiros, não eram castrados, e eles, quando ficam um tempo sem andar, eles querem correr, e a gente solta ele para correr. Mas o Marcelo não tinha tanta experiência, a gente estava andando, eu vi um carro vindo era estradinha de terra, essas vicinais, tudo, tinha um pouquinho daqueles asfalto antigo. E eu estava na frente, eu fiz sinal assim para ele, para tomar cuidado e vir para dentro. Quando eu fiz isso, o cavalo ele enxerga 180 graus, né? E o cavalo se assustou e deu um contrapasso, derrapou nos pedriscos e caiu em cima da minha perna direita, foi arrastando 500 quilos, foi arrastando assim no asfalto, né? Quando eu fui levantar o rosto, o cavalo que estava, Marcelo, saltou por cima e deu com a pata no meu rosto. Meu Deus, o cavalo onde o Marcelo estava. Isso, em velocidade, saltou por cima de mim para não passar e deu uma patada assim no seu rosto. Meu Deus do céu. Na hora, eu me lembro que eu levantei e tentei levantar, a perna falhava, levantava, rodava tudo que nem... É que nem uma câmera de filmagem muito interessante, que você está jogando tinta vermelha, Tarantino, hein? Tá jogando tinta vermelha na câmera, coisa assim, porque jorrava sangue. Meu Deus. Eu perdi metade do meu sangue, perdi 3 litros de sangue. Gente, no acidente. E daí o que aconteceu foi que chama fratura de Lefort, grau 3. É o máximo. É quando toda a estrutura facial quebra e fica suspensa pela pele, praticamente. O olho... Meu Deus. O olho quebrou, a parte da órbita quebrou, o olho, a gordura do olho entrou dentro dos seios da face. Gente do céu. Tive fratura craniana. Você ficou irreconhecível ali, foi uma... Teve na hora, ao céu da boca ficou solto assim, mexia. Meu Deus. E aí eu peguei e fui levado... O pessoal via passando o carro, eles pediram para levar de volta para o sítio, né? Quando chegou lá, já o pessoal se arrumou. O Marcelo falou, eu vou dirigindo tudo, que ele era taxista, tinha experiência de pilotagem melhor. E aí, quando chegou em Mogi das Cruzes, eu falei, Marcelo, para o carro um pouquinho. Você estava... Estava consciente. Consciente. Consciente, inchando o rosto, quase não enxergando mais. Estava consciente e eu falei, Marcelo, acende a luz. Estava escurecendo o dia, acende a luz do carro. Ele acendeu.
olha aqui dentro dos meus olhos, vê se os olhos estão... se os olhos, as pupilas estão iguais ou diferentes. Porque se tivesse igual, tudo bem. Se tivesse uma dilatada e a outra não, era sinal de fratura craniana, né? Nossa. Aí ele falou, não, tá igual. Eu falei, então você toca para Santa Casa, você fala que eu sou... Deu tempo de você conseguir ainda fazer tudo fala isso. Que eu sou médico formado lá, fala que eu sou amigo do Demário, doutor Demário, que era um amigo meu, cirurgião plástico. Eu pensei que o problema era só plástico, né? Uhum. E se eu chegar desacordado, você lembra de falar isso? Lembro, não sei o quê. Daí a gente saiu, foi em direção a São Paulo, com uma toalha de banho, foi encharcando todinha a toalha de banho de sangue. Meu Deus. E chegou uma hora que foi me dando uma paz, uma sensação, sabe, de conforto que cede à dor, né? Uhum. Cede à dor. E como médico eu falei, nossa, isso aqui... eu conheço essa sensação de dor, isso aqui é sensação de morte, né? E eu falei, estava tão bom que daí eu falei, lembrei do meu filho mais novo, estava com 2 anos, o Matheus. Lembrei da Larissa, lembrei da Renata, lembrei da Edna, falei, Deus, eu não posso morrer, sabe? Abre os caminhos. Nisso a gente chegou no pedágio aquele da Trabalhadores e... não achava dinheiro e a moça não deixava passar no pedágio. Não acredito. Meu Deus do céu. Olha como são as coisas. Aí o Marcelo achou lá um dinheiro trocado que tinha caído em mim, pegou carteira, nada, pagou, saiu. Quando eu cheguei na Santa Casa, o Marcelo o Tadeu estava lá, que era um dia que ia ter o grupo, ele que ia tocar, ele já tinha ido para lá. Entrei no centro cirúrgico, cortaram, já viram a situação, cortaram toda a roupa, tudo, ligaram o soro, minha pressão estava 24 por 14. Meu Deus do céu, foi um milagre. 24 por 14, eu já estava inchado, os caras falaram, grave, não sei o que tal. Situação de um monte de residente médico em cima, já pegando sangue, pegando veia larga para injetar soro, para não ter risco. E nisso eles souberam, o Demário ia viajar, ele ia para Curitiba, que a família dele, ele não sabe por que até hoje que ele não foi viajar. Uau. Só sei que nisso, enquanto aguardava ele, o pessoal ligou tudo tal, e soro deu uma saidinha, ficou um residente de bucomaxilo, cara que estava estudando, residente. Aí ele ficou olhando para mim, estava com uma aparência triste, eu só estava com uma fresta do olho já enxergando, estava inchando. Você estava consciente ainda ali? Consciente, todo o tempo consciente. E aí ele estava olhando, triste, eu falei... Mas eu percebi que ele estava pensando em alguma coisa da vida dele, enquanto olhava para mim, eu perguntei, qual o seu nome, né? Aí ele falou, Décio. Eu falei, Décio, coisa paradoxal, né? Eu falei, acho que, caramba, eu fiz uma burrada, acho que eu vou morrer, deixa eu fazer alguma coisa que presta antes, né? Aí falei, Décio, me dá a tua mão. Aí, vem cá, me dá a tua mão. Aí ele ficou assim, né? Deu um sorrisinho, acho que ele pensou que eu estava com medo, né? Ele veio, estendeu, me deu a mão, eu falei, Décio, Deus tem uma bênção para a tua vida. E no nome de Jesus eu te abençoo. Ele começou a chorar na hora. Meu Deus. Eu não sei por quê, porque eu nunca mais ouvi. Mas naquela hora eu ouvi. Não é que eu pensei, eu ouvi a voz de Deus falando. Você vai viver, você não vai morrer, você vai contar o que eu vou fazer na sua vida. Meu Deus, que impactante. A partir daí as coisas que iam acontecendo... eram coisas assim, sabe? Chegou o Demário e falou, deixa que eu cuido de você. Essa frase é maravilhosa. Deixa que eu cuido de você. Tem alguém que cuida de você e sabe. Daí eu peguei, só que você a sentiu perna... na hora esse alívio, a hora que ele chega. A perna estava toda torcida. Como eu ia fazer tomografia do corpo todo, a perna estava toda torcida e virada para fora. O cavalo tinha caído em cima. Jesus. E o pessoal que olhou da ortopedia... falou assim, isso aqui, essa perna já era, no máximo, pelo menos vai ficar sem movimento, se não for pior. Foi para a tomografia. Na hora ali. Foi para a tomografia,
Quando eu estava na tomografia ali, no centro de tomografia, tudo um pouco antes, eu vi a voz do pastor Carlos Alberto. Ele tinha chegado, ele estava na praia, ele soube da gravidade, chegou lá com o Carlos Alberto Júnior, e ele veio fazendo uma graça. Ô, Jorge, não sei o quê. A hora que ele me viu, ele começou a chorar. Eu me lembro até hoje que ele chorou. Uau, então você estava percebendo tudo aquilo. Eu me lembro da oração que ele fez. Deus, cuida do meu amigo Jorge. Uau. Eu acho que ele só conseguiu falar isso. Sim. Foi para o raio-x, fez radiografia, o ortopedista falou, olhou assim e falou, não, tem alguma coisa errada, esse raio-x não pode ser esse aqui. Por quê? Porque tá bom esse raio-x, tem alguma coisa errada. Ele falou, não, vai para a tomo, então faz a tomo. Ele falou, foi para a tomo. Quando voltou, ele olhou, ele falou assim, não é possível. Eu já tinha ouvido a voz. Ele falou, tá todo torcido, tem sangue para todo lado. Ele enfiava a agulha assim no joelho. Puxava, saía sangue. Onde ele colocava a agulha com seringa, puxava, saía sangue. Ele falou, sai sangue de todo lugar, mas não tem um ligamento rompido, não tem nada quebrado e não faz sentido. Eu quero ver isso aqui sob anestesia, como é que está. No momento seguinte, quando foi fazer a cirurgia do rosto todo, ele foi de novo e fez exame com anestesia por causa da dor, tudo. Ele falou, olha, eu não entendo, eu vou engessar e vou deixar isso aqui quieto, parado, e depois vou ver o que dá. Meu Deus. Um milagre ali, né? Uma semana depois, ele, dando um passo para frente, uma semana depois de cirurgia, foi a primeira vez que eu fiquei em pé. Na hora que eu fiquei em pé, ele entrou no quarto, olhou para mim e falou, olhou assim e falou, a medicina não te explica, eu nunca mais quero te ver. Imagina quantas pulgas ficou atrás da orelha. Enquanto isso, não, isso aí tem uma história longa. Enquanto isso, na avaliação lá, fez tudo, estava tudo quebrado, fez o diagnóstico, foi para a cirurgia, era para durar 4 horas, deu 4, 5, 6, 7, 8, 9, tinha fratura craniana, tiraram cartilagem da orelha para fazer apoio para o olho. Meu Deus. Descobriu que tinha uma fratura aqui na frente, tirou cartilagem, tampou a fratura, só que você colocava a cartilagem e explodir, porque produz líquor e aumenta a pressão. Colocaram uma rack contínua para drenar líquido na minha coluna. Meu Deus. Colocou 3 placas em cada olho, com 20 parafusos. Aqui corria uma placa para prender os dentes. E parou porque eu ia morrer na mesa. Tinha que continuar depois, por causa da anestesia. Era muita anestesia, ninguém aguentaria. Sim. Nisso, minha mãe estava no quarto, minha esposa estava ali aguardando, no quarto que eu iria ficar, e minha mãe orando, porque não vinha, né? Estava ajoelhando no chão ali, orando, porque eu não vinha da cirurgia, falaram que ia dormir 4 horas, tudo, e ela começou a orar e chorar. Imagina a angústia dela, né, ali. E aí uma pessoa atrás dela falou assim, em espanhol, né? Fique tranquila, né? Fique tranquila que tu hijo vive, que teu filho vive, sabe? Com um pouco de... Falo no meu portunhol. Aí ela virou para trás e falou, eu sei que ele está vivo. Olhou, não tinha ninguém. Nossa! Até em espanhol, senhor. Mas aí vai, eu acho que aí eu vou dar spoiler do livro demais. Vai dar. Não, tem muita coisa, né? É muita coisa. A gente precisaria de, no mínimo, aqui umas 5, 6 certeza, horas, hein? Virou um livro, né? Virou um livro. Uau! Muita gente aqui nem imaginava essa história, não conhece, né? Mas o próprio neurologista, ele depois passava a visita assim. O neurocirurgião, que é meu amigo até hoje, Dr. Roberto Mendonça, ele parava... Você já viu o neuro parar em algum lugar? Eles são super agitados, né? Tem muita coisa. Ele sentava assim, ficava olhando, ele olhava assim, falava para a Edna.
Não é possível. Ele muda na frente da gente, o povo orando. O Brasil inteiro estava orando. Não, foi um negócio assim, né? Vamos ver, o Brasil inteiro ali orando. Ele muda na frente da gente. E daí eu fiz ainda mais 4 cirurgias, né? Tem bastante. Fiz mais 4. O pessoal da... Teu pai... Tem, inclusive, né? Teu pai, ele foi uma das pessoas que foram dormir à noite para minha família ter descanso um pouco. Tem até meu pai aí no livro, né? Tem uma parte dele. Ele chegou lá e ele e os outros chegaram a entrar no quarto assim e pensar, desculpa, entrei no quarto errado, porque eu estava irreconhecível, estava todo enfaixado, ninguém sabia. Você chegou a ficar desfigurado mesmo assim? Desfigurado. Tiraram o espelho, tiraram tudo, embora eu não pudesse levantar, né? Mas para não ter certificação. E daí uma semana, sabe? Daí uma semana, só contar mais essa parte aqui. Daí uma semana eu fui passando por um período assim, né, todo confuso, muitas horas de anestésico na cabeça, confuso. E um dia, já 3 dias, eu estava sem comer nada, não podia comer com sonda, com tudo ali, não tinha como comer, tinha quebrado tudo, né? E tinha aquele risco todo. 3 dias sem comer, quando foi no 3º, 4º dia, eles trouxeram uma sopinha, assim, de água, né? Que eu não aguentava mais, né? Estava com muita fraqueza, tudo, sono não vem. Aí eles pegaram, vamos ver, primeira vez, hein? Vai comer, não sei o quê. Imagina, aí me sentaram com apoio, que eu estava engessado com essa perna, estava ancorado, não podia sair. Eu era muito autossuficiente, sabia? É mesmo? Me achava. Até naquele período lá que eu dependia de aquilo ali mudou tudo, né? Tudo. Foi um recomeço. Tudo. Imagina um cara que é autossuficiente e depender dos outros para te limpar, para te dar banho, para tudo. Eu não conseguia fazer nada. Foi um aprendizado. E daí eu sentei com um pouquinho assim para tomar. Eu ia colocando a sopa na boca assim, com uma colherzinha, com a ajuda dos outros. Aí eu parei porque eu ouvi assim falar, dá graça. Dá graça pelo alimento. Daí eu, obrigado, Pai, por esse alimento, não sei o quê. Aí eu coloquei uma colherzinha na boca e falei, de novo, outra vez a voz, dá graça porque você está sentindo o sabor. Eu não sabia, mas muitas pessoas nesse acidente perdem o sabor. Perde. Lesos não. Imagina, é uma reconstrução, né? Daí chegou na outra vez, forte, outra vez eu fui colocar outra colher na boca, dá graça porque você está sentindo a temperatura do alimento. Olha que coisa louca. Que também se perde. Não fazia parte do meu conhecimento médico isso aí. Aí quando foi nessa terceira vez, ali te dando toda... Quando foi nessa terceira vez, eu comecei a chorar, né? Foi uma faculdade que você fez ali naquele... Comecei a chorar. E daí, quando foi no 4º ou 5º dia, foi a vez que apareceu o pastor Antunes lá, porque ia ter que fazer uma segunda cirurgia. E estava tudo quebrado, essa parte da boca, né? E provavelmente ia ter que fazer o bloqueio, costurar toda a boca, ficar com canudinho. Meu Deus do céu. Aí o pastor Antunes, oi Jorge, aquele jeito dele. E ficava quieto. Eu vim aqui para orar por você, Jorge. Beleza. Ele pôs a mão na minha cabeça, ele começou a orar, a mão dele começou a encandecer, ficar que nem uma brasa sobre a cabeça. Meu Deus. Ele foi embora e aquele incômodo não passava. Como se fosse uma sensação de ardência mesmo. Ruim, queimando. Doía e parava aqui. No outro dia, o doutor Demário, vamos fazer o raio-x para ver como é que a gente vai fazer isso aí, bloqueio. Fez o raio-x, o doutor Demário, depois do raio-x, falou, Jorge, eu não entendo. Eu tinha visto, no outros exames tinha que fazer um bloqueio, mas alguma coisa mudou aqui, não vai precisar fazer mais. A gente vai costurar só a parte de cima dos dentes e a de baixo não vai precisar bloquear, porque
tem essa possibilidade, mudou alguma coisa aqui nos seus ossos, não sei como. Os caras não entendiam. Ninguém entendia nada. E Deus agindo de forma sobrenatural, né? E assim foi. Sim. E tem muita história de sobrenatural. Esse livro, né? Que, poxa... Sim. Tem muita coisa, assim, inexplicável. Inexplicável. O próprio Cristo se manifestando. Eu falo que eu acho que até a sua experiência hoje de comer mudou completamente, né? Naquele dia. O Marcelo, que estava no acidente comigo, ele pegou 200 livros desse, ele foi no Hospital do Câncer e evangelizava as pessoas, e se ela fosse ler, ele dava um livro. Teve gente que do Hospital do Câncer que foi curada e veio me conhecer no consultório, me procurar. Uau! Não tem limite. Foi um negócio... Evangelizou muita gente. E eu imagino, continua evangelizando. Tenho certeza disso. É um livro disso. que eu dou muito no consultório. Se a gente que, de alguma forma, embora eu era, né, outro contexto, mas meu pai contando, experimentou daquilo ali junto contigo, né? Viveu assim de uma forma intensa. Eu imagino quem recebe esse impacto. Como tem muita gente que vai ouvir isso aqui, já está sendo impactada, com certeza. Com certeza, porque eu imagino o Marcelo também, né? Como isso acendeu, né, o coração dele, porque ele pegou você desde aquele momento de tragédia que poderia se tornar, né? E acompanhou. E aí também, como é um romance, cruza a história também do Marcelo e da vida da família dele, que é muito rica. Entra também. Vai cruzando histórias. Que coisa maravilhosa. E inclusive, você já pode até falar, como que o pessoal tem acesso a essa leitura? Hoje, você sabe que depois da pandemia, todos esses livros estavam esgotados, eu reeditei, mas com a pandemia, você sabe que hoje está mais no consultório. Eu precisava, quando voltarem as livrarias, nas igrejas, tudo, porque quem coordenava tudo era ali a Comunidade da Graça, no Carrão. E ainda tem lá, né? Hoje tem no Mercado Livre, esse aqui tem inclusive no e-book. No e-book, então haverá uma saída, tem no e-book. No Kindle, né? No Kindle. Mas depois você vai passar também suas redes aí também para o pessoal, né? Aqueles que quiserem. Eu vou estar conversando com o pessoal agora, nesse período agora que está voltando, para estruturar fazer uma estrutura de distribuição dele, por causa que senão fica difícil, né? Verdade. Como o médico está administrando essa parte. Não dá para administrar, né? Você vai passar mais por uma... E aí depois nasceu, né? Na verdade até mais recente, o Sequestrados na Alma também. Qual que é a narrativa dele? O Sequestrados na Alma nasceu de uma outra experiência. Eu gosto dessa linha assim de romancear, sabe? As coisas, porque o adulto tem mais facilidade de assimilar, aprendizagem, né? Se você for fazer por tema, a coisa fica meio cansativa. É verdade, né, às vezes. É verdade. Mas em 2014 tive um sequestro relâmpago. 2014? Sim, e foi um período... Foi uma experiência que... Normalmente eu tenho muita facilidade de administrar traumas, isso aí tudo, mas foi uma experiência que me marcou de certa forma. Do jeito que eu estou conversando com você, eu conversava com o pessoal do sequestro, mas depois gerou um sentimento... E foi cativeiro tudo, assim? Não, foi sequestro relâmpago. Eles programaram... Estava programado o cativeiro quando eu achasse o carro. E eu achei o carro naquela noite, depois que eu fui liberto, só que eu estava com o meu genro, ele é comandante do BAEP e tudo, e ele percebeu que estavam aguardando lá, porque eles viram que tinha muita coisa no meu documento. Então, tem um primeiro grupo que sequestra, eles estudam os documentos, vão comprar coisa no shopping com o teu cartão, te leva junto, não sei o quê. E se for interessante para cativeiro, eles deixam umas armadilhas para você cair. Tem outro grupo de elite para fazer a parte de... O negócio é organizado, né? Organizado. Meu Deus. Mas aí eu peguei essa história e como eu sofri um pouco, depois eu falo como, eu peguei e falei, isso aqui eu tenho que fazer algum ensino disso daí e tal, mas eu não sabia o que, até que depois, com o tempo, eu vim entender. E aí eu pego e conto a história do sequestro, tipo
seriado aí de Netflix. Uhum. Só que quando termina um capítulo, a pessoa, e agora? O que vai acontecer? E a escrita é bem chamativa. Você leu, né? A escrita é bem chamativa. O teu pai foi muito gozado. O teu pai leu, ele... Preciso falar com você, Jorge, no meio do consultório. O que foi, Diniz? Pensei que ele estava dentro. Esse livro me impactou demais, eu não consigo parar de pensar, vou ler de novo. É uma delícia, porque você vai lendo e vai... Aí termina um capítulo, a pessoa quer saber o que vai acontecer no capítulo seguinte, só que não acontece. Entendi. Porque eu tenho um papo com o leitor, e aí eu pego e com o leitor eu falo a respeito de pessoas como nós. Sim. Que estamos aqui livres, em tese, porém, muitas vezes, encarcerado mental, sequestrado na alma por uma ofensa. Uau! Pior sequestrador não é o físico, esse aí que me pegou. O pior sequestrador é quando uma ofensa te prende. Meu Deus, e quanto? E aí, quais são as causas do sofrimento humano? Não são tantas, não. Cabe nos dedos da mão aqui, ó. Quer ver? Traição, rejeição, humilhação, desprezo, assédio, relacionamento tóxico, abuso, bullying, abuso infantil, né? Sim, sim. Assédio moral. Assédio moral. Isso daí são ofensas que te deixam encarcerados mentais. E eu tenho pessoas, e aí eu montei os casos mais tops do consultório que eu tinha, de cada um exemplo. Perguntar quais são os cases que aparecem. Sim, porque, por exemplo, tem pessoa que se jogou da Ilha Pochá para se matar e não morreu, e ela tinha, por causa de depressão, e ninguém tratava. E aí encaminharam para mim, pensando em medicina alternativa, só que eu fiz ela enxergar, a gente vai conversando, eu achei a ofensa da vida dela. Foi na raiz. Ela trabalhou, tem um protocolo que eu falo, né, de como conduzir isso, né, que na verdade é o perdão. É isso aí. Eu não chamo de perdão, no caso, eu chamo de rasgar uma dívida que foi feita, que é a ofensa, né? E pessoas que viveram muito bem, sabe? Então, como tem vários cases, aí você forma que nem uma sala de espelhos e a pessoa se identifica. E é lógico que vai conduzindo, o romance vai continuando, porque eu me tornei um sequestrado na alma que durante 6 meses eu fiquei doente. Se eu pudesse pegar a chapa... no dia seguinte, quando eu fui no Poupatempo, que roubaram meus documentos também, eu fui exatamente na direção do local onde tinha me deixado no Poupatempo que tinha por lá, porque se eu visse o cara, eu ia sequestrar ele e operar ele sem anestesia. Isso é o que estava no meu coração. Estava muito forte. Eu sonhava. Eu não conseguia dormir. Eu fiquei Você teve doente. consequências muito graves da alma. Sim, isso me surpreendeu. E eu ficava imaginando a noite que ele tinha gastado muito com o meu cartão numa loja que era para presente para namorada, tipo coisa assim. Eu falei, eu vou ficar lá de tocaia se eu pegar esse cara. Olha que loucura. Imagina, a cabeça fica... Até o dia que ocorreu uma situação, que eu não vou falar, que eu estava numa ministração e a pessoa se toma... Vou falar até você falou do Nelson Mandela. E ele falou assim, uma ocasião, quando ele saiu do presídio, ele disse, se eu não perdoar quem me colocou aqui, 27 anos, eu nunca vou deixar esse lugar. Na hora o Espírito Santo falou, meu Deus, eu estou livre no corpo, mas continuo sequestrado. E na hora eu rasguei a dívida que aqueles sequestradores fizeram. No dia seguinte eu estava bem. Uau! Só para você ter... E esse livro é muito legal, porque tem 600 pessoas aproximadamente no consultório que leram. Do consultório. Só do consultório. Todas elas vêm com o mesmo relato. Teve uma senhora, só um caso, que ela veio em setembro com uma depressão encaminhada. Muita gente me encaminha paciente, né? E veio encaminhado porque tinha uma depressão que não melhorava também. Conversei, não vi assim nada especial que justificasse e tal.
teve um início de tratamento, não foi o que eu queria. E a única coisa que ela tinha é que ela tinha uma mãe idosa de 84 anos que ela cuidava, que ficava debilitada, acamada, e ela não se bicava bem com a mãe. Olha só. Eu falei, dá para você me fazer um favor? Ela, qual, doutor? Dá para você ler esse livro? Aí eu peguei, ela falou, eu adoro ler, vou ler sim. Passou, quando foi em novembro, ela voltou, ela falou, e aí? Doutor, aconteceu um negócio muito estranho. Eu estava lendo e eu tive uma história em especial dos seus pacientes. Até me lembro, ela é professora, parabéns pela redação, pela sequência, pela literatura, mas no que diz respeito a mim, teve uma paciente que eu fiquei pensando no caso dela. E aí passou uns dias, eu só sei que eu estava um momento que eu estava sozinho, me veio uma cena na mente, 60 anos. Veio uma cena na mente quando eu tinha 4 anos de idade, eu vi a roupinha que eu estava, o cabelinho meu como é que era, eu vi a casa onde eu morava, o cheiro da casa, e aí é forte o negócio. Eu vi uma cena constrangedora. Eu vi minha mãe tendo um affair com um tio meu. Ela foi levada essa memória, essa sensação. Porque isso aí, naquele momento que aconteceu aquilo lá, teve um bloqueio. Nunca existiu aquele tempo. Só que ela falou, eu nunca entendi, doutor, e agora eu entendo. Aquele tio, ele passou a vida toda tentando me agradar e eu não suportava ele. Olha isso. E minha mãe, eu tinha uma raiva e não sabia por quê. Agora imagina a situação, uma pessoa de 60 anos que sabe que não pode ter raiva da mãe, imoralmente, legalmente, teologicamente. Não dá para ter raiva da mãe, você não pode. Isso leva ao quê? Culpa, depressão, sabe? Insolúvel, porque não se sabe por quê. Resultado, ela seguiu o protocolo ali, rasgou a dívida, e eu perdi a paciente. Ela curou. Esse foi uma boa perda. Foi gozado, porque o mês passado ela apareceu no consultório. Eu falei, eu olhei assim, eu falei, caramba, será que deu errado o negócio? Aí ela, quando ela entrou, ela falou, calma, doutor Jorge, não precisa ficar com essa cara, eu estou muito bem, eu vim aqui porque eu vim manter minha saúde com a parte de ortomolecular que eu gosto. Agora eu estou tratando outras coisas, né? Mas isso dá uma gratidão, né? Imagina a sensação de... Muito legal. Mano, tem preço. Então, né? Essa frase, assim, esse livro foi libertador para mim, é o preço, realmente, porque não é questão financeira, nada. Não, mas é poderoso demais. Na verdade, é um tratamento clínico também, né? É uma terapia. É uma terapia, total. É uma terapia. Quando uma vez eu conversei isso com uma outra cliente minha, ela falou, doutor, eu levei 14 anos para ter um desbloqueio de uma situação. E ela lendo um livro sozinho. Porque, um detalhe, né? Quando terminou esse livro, eu consagrei ele. De acordo com o que a gente aprendeu, que eu fui discípulo do Craig Hill, né? E ele discipulou diretamente a minha época. Que legal. E aí a gente tinha aquele momento que você consagrava aquele momento ao Espírito Santo e o Espírito Santo começava a revelar as coisas a partir do que você estivesse pensando, orando, ou lendo. Sim. E é o que acontece. E você percebe que isso tem influenciado até a forma como você escreve, que eu ia te perguntar isso, para você poder ter esses insights poderosos na sua... Porque cada livro tem uma característica, né? Sim. E nesse, especialmente, que você falou, a ideia é aguçar ali ao leitor para que ele entenda que a resposta vai vir ali, daqui a pouco ele vai ficar mais curioso porque não vem ali. E como que você pensa nesse processo na hora de escrever? Eu pensei primeiro pela minha experiência, né? Que eu pensei que eu era uma pessoa livre e estava encarcerada. Então, você está falando como é que eu programei o livro? Isso, a programação, né? Eu programei o livro exatamente fazendo os episódios da temporada.
Só que cada episódio tem uma peculiaridade que leva para um pensamento que tinha, ou comigo, ou com o que o sequestrador falava, ou com o que minha família estava pensando, que leva para um momento filosófico, histórico. Tem até letra de uma música que coloca, e a partir dali eu começo a desenvolver o pensamento de, por exemplo, sobre na Idade Média, a questão das muralhas que cercavam. Então você vai fazendo analogias, sim, sabe? Sim. E desde o início eu já tinha isso aí separado de anos de ministrações que eu nem sabia para que era, mas os cases, 10 casos, que deve ser uns 10, não sei. Os 10 casos top que tinha a ver com a questão de por que não perdoar. Entendi. Por que não perdoar nessa situação, nessa? Sim. Então foi fazendo... Nossa, maravilhoso. Foi aqui que você está falando, eu vou tendo vários insights aqui também. Pra gente fechar aqui, porque a hora passa aqui, hein? Tá voando. Mas eu ia pegar aqui, acredito que eu consiga pegar aí 1 ou 2 perguntas no máximo. Daqui, o que o pessoal colocou. Porque você tem a sua formação, para o pessoal saber também, né? Que você é ortomolecular, né? Eu fiz residência em cirurgia, né? Depois eu fiz insatisfeito só com a cirurgia, que tem que haver algo mais. Eu fiz 3 anos de pós-graduação de homeopatia, que tem uma abordagem psicológica muito forte, né? Depois eu tive uma passagem para conhecer um pouco da medicina oriental e a filosofia dela e a acupuntura. Isso aí eu exerci também a acupuntura com bons resultados, mas não era uma loucura, porque eu estava atendendo um paciente e tinha um monte de gente espetada nas outras salas, lá cheio de agulha, né? Aguarda só um pouquinho, deixa eu tirar a agulha ali, as ventosas. Daí, quando foi em 2003, eu fiz uma pós-graduação de bioquímica aplicada à clínica, que é entender as reações químicas do corpo. Por exemplo, não adianta você entender que ter uma depressão dá um antidepressivo só. Para mim, eu acho que o ideal é você pegar e ver que falta um componente químico, aí você entra com um nutriente que produz aquele componente, mas aí a reação química você entra com uma enzima que vai deixar rápida. Isso é bioquímica, reações químicas do corpo, que recebe o nome de ortomolecular. Que é um negócio que não diz muita coisa, né? Esse nome, né? E, por fim, agora na pandemia, eu pensei que não ia fazer nada, que ia sobrar tempo, mas aumentaram os clientes. Eu fiz minha 5ª pós-graduação de nutrologia na USP de Ribeirão Preto. Nossa, e escrevi esse livro. Pouquinho, né? E como os ladrões ficavam em casa, não tinha, mas eu ia fazer um bico de guarda noturno, mas não estava precisando de guarda noturno naquela época. Aí acabou. Aí eu tinha que dormir um pouco, né? A obstetrícia também, né? Obstetrícia e ginecologia. Mas hoje eu deleguei. Entendi. Porque você há de convir que é muita coisa para fazer, né? Total. Deleguei para Larissa. Sim, ela que está mais full time nisso. O upgrade dela já me ultrapassou o mestre muito, que ela ia operar comigo quando era estudante, né? Ó, tem uma pergunta sobre gravidez, né? Então, gravidez? Vamos lá. Sobre como que eu posso, assim, para quem está nessa fase de gestação, como é que pode se exercitar? Se exercitar? Se não pode, sei que fase de gestação, né? que ela está. Mas em qualquer fase de gestação, a gestação é um momento normal da vida que você deve se exercitar. As melhores opções, né, sempre são pilates, alongamento, hidroginástica. E existe contraindicações. Sim. Principalmente equitação. Né? Não é o melhor momento por causa da própria característica do cavalo, que ele provoca aquela levantar e abaixar que pode
provocar contrações, né? Sim, sim. E nenhum esporte que fique muito tempo sentado, por exemplo, que vai dar congestão intrapidante, tipo kart, corrida, coisa assim, não vai dar, né? Pular asa delta não é bom. Não é recomendável. Não é recomendável. Por exemplo, inchaço quando tem na gestação, é sempre um sinal de pressão alta ou não? Não, se for inchaço, eu achei interessante. A gente estava batendo papo no negócio, eu estava pensando na gestação dela. Não, na verdade é o que chegou. Chegou pra mim, hein? Ela falou, deixa ele terminar logo esse papo aí, depois eu quero perguntar. O inchaço de membro inferior geralmente é comum na gestação no final do dia, porque o útero gravídico aumentado ele funciona como um bloqueio, um represamento do sangue que vem pelo sistema venoso. Entendi, até o coração. Entendi. O inchaço pela manhã no rosto já é mais indicativo de um problema especial, tipo pré-eclâmpsia, retenção de água de uma forma geral. Mas o inchaço, né? A grávida ela tem um aumento de 2 litros de sangue na gravidez e mais a retenção de água, né? Muito isso aí, né? Então extravasa muito sangue. Então é até natural capilar. Isso também, né? Não, é natural, por isso que grávida sempre precisa de um repouso, mas não é uma regra. Tem pessoas que têm mais facilidade, outras de inchar, outras não incham nada. Não incha. E é importante também ter um padrão de um aumento de peso controlado, né? Sim. Porque se for somar o peso do nenê, da placenta, dos 2 litros de sangue, da retenção de água, disso e daquilo, coisa, né? aumentando uns 10 quilos, 11, 12 no máximo, tá bom, né? Se a pessoa aumenta 20 quilos, vai ter muita retenção, né? Verdade. Para uma pessoa que está assim, passando por esse, principalmente processo, seja de depressão, ansiedade, embora às vezes são tratamentos, quais hábitos assim que seria recomendado, né? Porque normalmente gosto muito do tratamento, né? Eu gosto muito desse tratamento e ele é muito eficiente, ele é muito eficiente mesmo. Mas quais hábitos dicas que você daria, né? A primeira dica que eu dou é a pessoa não fazer aquilo, porque se você está em depressão, em algum processo, você vai ter o quê? Você vai ter tristeza, você vai ter apatia, desânimo, perda de gosto por aquilo que você gostava de fazer. Uhum. Tá? Enxergar o mundo cinzento, tudo sem graça, vontade de chorar, desejo imenso de doce e chocolate. Por quê? Porque chocolate tem 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, que é a matéria-prima que produz a serotonina, e a depressão é a falta da serotonina. Então, aí, olha, cuidado, vai devagar. A moça já está pensando que eu estou falando para comer chocolate. Não, não é a moça, é quem perguntou da depressão, né? Então, primeira coisa, tem que ter uma tentativa de, por vontade, fazer alguma atividade física. Não precisa ser academia. Qual o melhor exercício do mundo? Aquele que você gosta. Porque quando você faz uma atividade física, você produz endorfina. Todo mundo já teve a experiência. Vamos dar uma volta? Ah, não, estou com preguiça. Não. Vamos dar uma caminhada. Aí você vai anda 15 minutos e você fala, nossa, que legal, ainda bem que eu vim, estou me sentindo tão bem. Por quê? Porque produziu endorfina e está produzindo. Sim. E a endorfina é também um hormônio que leva para cima, bloqueia a adrenalina da ansiedade, do medo. Tem uma atividade. Então, a atividade física é muito importante. Sim. Segundo, ir na causa do problema, né? Por exemplo, se você está investindo todo o seu tempo em trabalhar, parece que a vida acaba se tornando um grande motivo depressivo. Você trabalha, daí você está cansado, tem que dormir. Você dorme, tem fome, tem que comer para no outro dia ir trabalhar, e daí você trabalha e fica com sono. E se fizer só ciclo, isso, né? Hoje em dia tem pessoas, eu atendi outro dia um moço que ele tinha um orgulho de dizer que era uma vaidade pessoal, assim, de dizer que era workaholic. Viciado em trabalho. Isso não é motivo de orgulho, isso é uma doença. Ele falava como uma qualidade, né? E estava estourando a vida toda dele. Isso. Com família, pessoal e um monte de Imagino. coisa. Então,
Você precisa ter um período, organizar a sua vida, ter período de trabalho, ter período de leitura, ter período de lazer, ter período de comunhão, de interatividade, de sentar, tomar um café com alguém. E um outro detalhe importante também ter uma vida coerente e equilibrada, né? Verdade. Ninguém vai ser feliz se ganha menos do que gasta. É verdade. Começa a gastar muito, começa a ter problema, começa a ficar angustiado. Percebe? Sim, total. Principalmente conduta de vida. Elias, quando fez aquele, desceu o fogo do céu, ele falou, agora sim, todo mundo vai se converter, principalmente aquele encardido do Acabe, aquela nojenta da mulher dele, Jezabel, né? Os caras mandaram matar ele, Elias pegou, ficou tão deprimido, depois de sem comer, sem nada, deserto, não sei o quê, ele foi para um lugar e falou, Deus, envia a minha morte, porque eu não sou melhor que meus pais. Olha Desejo isso. de morrer, ele estava deprimido, profundamente deprimido. E dormiu. O anjo veio e não fez assim, vem energia. Ele fez um pão assado, deixou a corda e come aí. Foi o primeiro... Por quê? Porque pão é carboidrato. Carboidrato tem 5 HTP. Olha, a Bíblia é ortomolecular. Deus é maravilhoso. Tá Só aí, faltou chocolate, mas na nasceu Palestina nasceu não aí, tinha, né? tinha tâmara. Com certeza o pão era recheado com tâmara. E aí ele comeu, bebeu, dormiu de novo, daí... De novo aí, o que o anjo falou? Acorda porque a tua caminhada é grande. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias. Uau. Caminhada, produz endorfina, rapaz, aí, sabe? Tá todo o processo, da cura da depressão de Elias. E daí, e no final, ainda Deus chega para ele e fala, e você querendo morrer, né? Olha o que eu tenho para você. E o cara foi arrebatado. Meu Deus do céu, coisa linda. Ou seja, entrega a tua vida para Deus, confia nele. Crê de todo o teu coração que ele é Senhor da sua vida, ele cuida de cada detalhe. E que você, o melhor da vida, estão nas coisas mais simples. Comer alguma coisa que você gosta, beber com uma pessoa que você ama, que você tem amizade, curtir o sol, né? Não quero fazer... Sabe os irmãos, aquele grupo de irmãos, o Titãs? Devia ter visto o sol nascer, ter visto o sol se pôr, sabe? Devia ter perdoado mais, amado mais, ter me preocupado menos com tantas coisas. Verdade. Quanto custa para tomar sol à tarde? Meu Alguém Deus cobra? Do céu. Uma chuva de verão. É uma coisa que a gente não percebe e passa, né? Cara. Tem que usar mais essas coisas, né? Verdade. Sabe, quando Deus pega e aperta o cronômetro lá do contagem regressiva, check-out, as pessoas pegam e pela primeira vez na vida se lembram de fazer o que Jesus falava. Senta no campo e fica olhando os pássaros e os lírios. Por que não fazer isso a vida toda? Verdade. Né? Cara, profundo tudo com equilíbrio. Demais. Fica aí essa mensagem poderosa, né? A última perguntinha sobre a gravidez. É natural as grávidas terem depressão pós-parto, né? Também. Não é natural. Não é natural, assim. Eu digo assim, muitas acabam ou é uma porcentagem baixa, como que a maior parte das pessoas não sabe, não é bem depressão pós-parto, né? Eu tive depressão pós-parto, sabe? Você teve? Não, eu tive enjoo. Mas imagina, eu, médico, obstetra, sabe? Fiz 8 meses eu fiz de pediatria com o Dr. Renato Jacob Voice, que era o maior pediatra do Brasil. Uau. Quando eu cheguei com a Renata em casa, primeira filha, saí do hospital, cheguei em casa, eu olhei aquela criança, chorou, falei, meu Deus, o que eu faço agora? Insegurança. Todo mundo se sente seguro, é uma vida, não se expressa, não se comunica, só chora. Meu Deus. E o sofrimento de um filho é decaplicado para o pai e para a mãe. Então, a primeira coisa é a insegurança, que é passageira.
sabe? Chora, se sente insegura. Quando passa um tempinho, acaba ganhando a situação, vem a experiência da mãe. Domina, né? Então, domina, né? Agora, a depressão é uma outra característica diferente. Então, todo mundo se sente seguro. Nós somos humanos, somos limitados, né? Sempre é bom, durante o pré-natal, fazer cursos, entender, sabe? Não ficar desesperado na hora que a criança chora. Calma, olha, ela mamou, ela tomou, será que ela não está com sede? Será que ela não está com calor? Será que ela não está com a fralda suja? Sabe? Não achou nada, pega, faz uma massaginha na barriga dela, vê se não está, sabe? Pega em volta do umbigo ali um olhinho assim meio aquecido e fica aquecendo. Põe uma fraldinha quente dentro do macacãozinho, do bole lá, e passa, né? Sim, passa. Sim. Segura ela de bruço. Tem uns né? métodos, umas dicas que, né? Olha, a maior dica que eu tenho para isso daí, você pega e coloca o nenê virado de barriga para baixo aqui, com a cabecinha para cá. Bastante pai aí de primeira viagem. Você encosta ele na barriga aqui, com a outra mão você fica livre, faz o que quer e para de chorar na hora. Quanto à mãe, a depressão, então esses cuidados geralmente é insegurança, tá? É insegurança, compartilhe com alguém, não se isole, não fique criando fantasmas, abra o seu coração com alguém, peça ajuda, ligue para o seu médico, porque não é depressão. A depressão não são tantos casos, são poucos casos, sabe? Sim. Que precisam ser cuidados. E também precisa de um diagnóstico médico. Eu não vou falar aqui o sintoma, porque senão todo mundo vai sentir que tem esse sintoma. Porque é parecido, é muito parecido, mas a intensidade é diferente. Só o médico pode avaliar. Entendi. Entendeu? Meu amigo, tá uma riqueza aqui. A gente podia ficar muito tempo, mas eu vi que o tempo voou aqui, né? Que bom. Para mim foi um tempo maravilhoso. Acho que eu falei demais, não deixei você falar. Não, mas isso que é bom. Você é o nosso convidado. A gente vai aprendendo com a sabedoria do convidado. Por que o Matheus, quando era pequenininho, falou que o pastor falava demais? Ele gostou do outro lado do médico, né? Eu vejo que você também mantém sempre essa que você falou, né? Umas falas anteriores, foi essa dica do viver bem, né? Porque imagino, para administrar todo o seu tempo, com tanta demanda, tanta gente, tanto atendimento, você tem seus momentos aí de renovação, você gosta muito da parte da moto, né? Sim. Dos cavalos, deixou... Deixei um pouco. Deixou. Porque toda vez que eu ia montar no cavalo, minha esposa começava a tocar... colocava lá uma música, manso e suave, Jesus está chamando para mim. Mais perto. Começava começava o helicóptero do convênio voar em cima, sabe? Mas você tem um outro cavalo que é forte, né? Mas eu uso muito por mim essa ideia mesmo, sabe? Eu pensei em todas as coisas que eu faria se eu tivesse 30 dias de vida. Uau! E eu procuro fazer isso, tudo fazer intenso, sabe? Outro dia nós fomos viajar lá e 41 anos de casado, 53 de amizade. Que legal. E surgiu a oportunidade de bater umas fotos para escolher uma. A gente se empolgou tanto e colaborou tanto com o fotógrafo que ele fez 95 Faturou, fotos. Cara. Ele fez um clipe com música de fundo e tudo, cara. E ficou um sucesso, viu? Ele tá usando como o portfólio dele lá, com certeza. E acho que é assim, a vida é bem isso aqui, sabe, do livro. Não sei se você reparou na capa, mas aqui, tá vendo essa parte aqui? A vida é isso aqui, a alma é algo colorido, abstrato e bonito. Sim. O que a gente não pode deixar é que ela fique atrás das grades. Sacada genial, cara. Sabe? Sim. Então... fazer qualquer hora, sabe? Você me ligar meia-noite, vamos tomar um café. Vamos embora. Isso é bom, vamos embora, meu. Mas amanhã você não vai estar cansado, mas outro dia a gente Só a moto que eu ainda não me aventurei, como você, pois de andar em Mas a moto é o seguinte, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Boa. Isso aí. Obrigado, viu, meu amigo? Eu que agradeço. Tempo maravilhoso. Papo bom demais. Amei. Com certeza vai alcançar muita gente. Certamente você foi muito abençoado, hein? Então eu quero pedir para você vai curtir esse vídeo, né? Você vai curtir esse vídeo olhando para essa aqui. Você vai compartilhar, cara. Compartilha bastante com seus amigos. Isso aqui é muito importante. Tudo isso aqui que foi falado, com certeza vai alcançar
seus amigos, sua família, muita gente aí. Então, se inscreva no nosso canal, curta e compartilha. Deus abençoe vocês, estamos juntos. Um abraço, muito bom estar com vocês aqui. Obrigado por esse privilégio e saio daqui com meu coração cheio de alegria, porque esse momento foi tão maravilhoso e vai ficar em memória, porque eu sei que esse momento, isso significa viver. Nunca mais voltará. Amém. Voltarão outros melhores, mas esse foi especial. Obrigado para o pessoal que está atrás das câmeras aí, gentil, sabe? E viver uma experiência muito boa, sabe? Eu não quero fazer marketing de ninguém, mas eu amo muito tudo isso. Bom demais. Suas redes estão como? Lá no Instagram. JL Mantuan no Instagram. JL Mantuan. E Jorge Luiz Mantuan no Facebook. No Facebook. Então, JL Mantuan e Jorge Luiz Mantuan no Facebook. Tá? Valeu, galera. Deus abençoe. Tamo junto. Até.